Mas amém. Vamos dando continuidade então por aqui. Boa noite a todos, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós, nos nossos corações, na nossa família, para que nós possamos sempre caminhar lado a lado com o Senhor, lado a lado com a sua palavra, viver as suas promessas, viver a sua plenitude em nossos corações. Quero passar também a agenda da semana. Amanhã nós temos, a partir das 19 horas e 30 minutos, o nosso culto de libertação espiritual, onde eu quero fazer um convite a todos a participar conosco desse culto maravilhoso, onde nós teremos louvor, adoração e a palavra de Deus ministrada ao coração de cada um dos que estiverem ali presentes. E se você precisa de uma bênção, se você precisa de um milagre, faça isso. Busque a presença do Senhor, busque o Senhor, busque a sua palavra, e você vai ver que o Senhor é bom e que a sua misericórdia, ela dura para todo sempre. Não é isso que Deus faz na vida de cada um de nós. E no domingo nós temos também o culto da família, não é? A grande festa do Senhor, aonde nós nos reunimos ali mais uma vez para adorar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, adorar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. E eu quero lançar um desafio a você, a se esforçar, evangelize alguém, evangelize uma alma. Domingo eu quero trazer no conteúdo a palavra de Deus no que diz respeito aos propósitos de Deus na nossa vida. Por que muitas coisas às vezes não acontecem na nossa vida? Porque às vezes, queridos, o egoísmo espiritual na nossa vida, ele é tão grande que a gente às vezes se preocupa apenas com a nossa salvação. E muitas vezes mal nos preocupamos, inclusive, com a nossa salvação. Parece que a salvação não é um negócio bom. Parece que servir a Jesus não é um negócio bom, porque nós não conseguimos compartilhar isso com as outras pessoas. Nós não conseguimos transmitir as maravilhas de Deus que Ele tem operado na nossa vida ao ponto que outras pessoas realmente se interessem, não é? E determinem a buscar a Deus. Nós nos preparamos, vamos para a igreja, mas não estamos preocupados com o ID, porque a missão apostólica, a missão dos discípulos, a missão de todo aquele que crê é pregar o Evangelho, é ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Essa foi uma das últimas palavras dita pelo Senhor antes dele ser assunto no céu. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer ele já está condenado, não é? E às vezes, queridos, nós invertemos as coisas. Nós queremos fazer a função, o papel do Espírito Santo na vida das pessoas, mas não pregamos a palavra de Deus para ela. Queremos ver transformação na vida das pessoas, mas muitas vezes não ministramos a palavra de Deus ao coração das pessoas. E tudo isso, queridos, também, de uma certa forma, bloqueia a manifestação de Deus na nossa vida. Porque quando nós buscamos ao Senhor, quando nós abrimos o nosso coração para a palavra de Deus, e isso realmente penetra no nosso coração, não por aparência, não apenas por palavras, mas com atitudes. Realmente, aqueles que estão ao nosso lado, eles veem a mudança na nossa vida e nós passamos a ter o desejo de amar as almas, o desejo de pregar o Evangelho, o desejo de contribuir para que a obra do Senhor avance sobre a terra. Muito mais que manter as portas de uma igreja aberta, é manter realmente a presença de Deus, a presença do Espírito Santo ali no nosso meio, através do testemunho diário das nossas vidas, através da pregação da palavra e do empenho que nós precisamos ter particularmente com nossa vida espiritual.
Porque às vezes nós nos cansamos de trabalhar, nos cansamos de fazer outras coisas, mas às vezes nós não vemos a pessoa cansada porque ela passou o dia inteiro evangelizando, a pessoa cansada porque ela está orando por uma pessoa, que ela está jejuando. Não, isso nós não vemos no nosso meio. E nós precisamos ver isso no nosso meio. Isso precisa fluir na nossa vida. Não permitir que tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós recebemos no que diz respeito ao ensinamento da palavra de Deus, o ensinamento que o Espírito Santo revela através da palavra de Deus, se perca na nossa vida, por situações que muitas vezes fogem do nosso controle. Porque às vezes nós temos muita fé e somos muito cristão naquilo que nos interessa. Mas quando as coisas fogem da nossa situação, quando acontecem coisas que demasiadamente nos agride, nos fere, parece que nós não cremos mais nessa palavra. Nós abrimos mão, nós trocamos as palavras de bênção por palavras de maldição. Isso é substituído automaticamente na nossa vida. Por quê? Porque o espírito ele está sendo sufocado pela carnalidade. Porque não há empenho na salvação de almas. Não há empenho na conversão de almas. Eu sempre costumo dizer que o culto não é para nós, não. O culto é para o nosso Deus. É para o nosso Senhor. E eu sempre digo que ele começa nas primeiras horas da manhã, nos primeiros momentos. Quando a gente acorda de manhã, abre os nossos olhos. E ali a gente vê que a gente está vivo. Ali se inicia o nosso culto. O que nós fazemos na igreja, que realmente é cultuar a Deus, é entregar a Deus a nossa oferta, o nosso sacrifício. Domingo agora eu falava sobre sacrifício, sobre a importância do sacrifício, sobre o efeito que um sacrifício pode operar no coração de Deus. Fazer com que Deus mude as coisas, fazer com que Deus transforme as coisas, fazer com que Deus retire coisas impostas na nossa vida, na nossa família, que muitas vezes aconteceram por uma legalidade, por uma entrada de uma maldição, por uma liberdade, uma legalidade que alguém ali que tinha uma determinada autoridade, porque as maldições elas ocorrem quando elas encontram legalidade através de uma autoridade. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Mas quando nós nos colocamos diante de Deus com sacrifício de louvor, como diz a palavra do Senhor em Romanos 12, nós nos apresentamos a Ele com sacrifício vivo, agradável, que é o quê? O nosso culto racional, o nosso culto humano, o nosso culto físico, o nosso culto com entendimento. Deus ele transforma as coisas. Deus ele muda as coisas. Domingo eu ministrava sobre a situação do povo de Israel. Quando a ira do Senhor veio por causa do quê? De uma legalidade que Davi deu. Davi deu uma legalidade, claro que não por querer, porque as coisas no mundo espiritual, elas não interessam se é por querer ou se é sem querer. Elas simplesmente encontram as portas abertas e entram. Se sem querer você fechar uma porta espiritual, o inimigo não entra. Mas se sem querer você abrir uma porta espiritual, uma legalidade, o inimigo entra. Hoje eu aconselhava uma pessoa em determinado momento do dia e ela falou para mim assim, foi até interessante, sabe? Eu fiquei meio assim sem ação, porque ela falou, pastor, eu confio no Senhor, sei que o Senhor é um homem de Deus. Embora eu seja católica, eu confio no Senhor mais do que eu confio no meu pároco, no meu padre. E olha que faz anos que eu estou junto com ele, mas eu confio mais no Senhor. Eu fiquei assim meio, sabe, porque eu estava conversando, eu estava aconselhando, ela estava pedindo oração, e é interessante, né, irmãos?
As pessoas colocam, assumem uma culpa que muitas vezes não deveriam assumir. Ou também, muitas vezes, se isentam de culpas que, na verdade, deveriam assumir, chamar a responsabilidade para a sua vida e ter a sua vida transformada. E essa pessoa falava, pastor, mas eu tenho feito tudo certinho, nem saindo de casa para lugar nenhum eu vou. Eu fico em casa, eu rezo meu terço, eu dobro o meu joelho, eu peço para um, peço para outro. Eu falei, querida, vamos ser objetivos. Você está encontrando resultado nisso? Ah, mas o meu coração é bom, eu não tenho maldade. Espera aí. Não depende somente disso. Tem coisas que são obrigações nossas. Mas tem coisas que nós precisamos ter um entendimento para bater na porta certa. Para entrar pela porta certa, como Jesus disse no Evangelho de João. Que ele é a porta pelo qual todos devemos entrar. Ele é a porta pelo qual todos devemos entrar. Então, queridos, quando nós fazemos as coisas certas, fazemos as coisas com entendimento, aí sim, nós também abrimos uma condição espiritual na nossa vida. Nós entendemos que precisamos entrar por um caminho, que precisamos conhecer esse caminho que é Jesus Cristo. Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando eu até outro dia eu falava na igreja, né, sobre aquele louvor, há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir. Isso é uma realidade. Para adorar a Deus existe um caminho. Quando o tabernáculo foi criado, a pessoa já não chegava lá do Santo dos Santos. Ela tinha que entrar por um caminho. Ela tinha que passar pelo átrio. Ela tinha que passar pelo lugar santo. Para depois chegar no Santo dos Santos. E isso é interessante porque o louvor também é assim. O átrio é o lugar de alegria. O lugar santo é o lugar de reflexão, de arrependimento. E o Santo do Santo é o lugar de adoração. Por isso que num culto deve ter, inclusive, né, não como uma regra, mas é necessário que esteja essas 3 etapas. O louvor com júbilo, o louvor do átrio, que é um louvor de reflexão, de arrependimento, de transição, para que eu chegue até a adoração. Eu não posso chegar direto já na adoração. Eu não posso chegar já direto no Santo do Santo, sem entrar pelos átrios. E trazendo isso para os dias de hoje, é isso que a palavra do Senhor diz em Hebreus, que nós devemos chegar ao Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que Ele preparou para nós, isto é, através do seu sangue. Então, quando falamos de sangue, falamos de vida, falamos de arrependimento, falamos de sacrifício. E eu dizia para essa mulher que ela precisava analisar se a fé dela está gerando fruto, está tendo resultado. Ou ela está remando e não sai do lugar. Paulo diz, corro não como combatendo no ar, não como coisas incertas, mas prossigo firmemente para o alvo, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Então, é um caminho de certeza. E a sua fé, você que está acompanhando essa live nessa noite, a sua fé precisa ter resultado. Quando a sua fé for provada, porque a nossa fé é provada em situações, queridos, em ocorrências na nossa vida diárias, em situações que muitas vezes nós devemos até mesmo ficar quieto. Tem uma coisa na minha vida que eu prefiro me calar, meus irmãos, porque eu sei que naquele momento, se eu for abrir minha boca, eu vou proferir palavras de ira, palavras de rancor e até mesmo às vezes palavras que vão estimular o ódio.
Então eu preciso me calar. Mas Deus sempre está nos dando oportunidade para abrir os nossos lábios e abençoar. Para sair palavras de bênção na nossa vida. Porque a postura que nós assumimos, ela define o amanhã na nossa vida. Tem coisas na nossa vida que não são maldições. É que os mesmos comportamentos, eles permanecem. Os mesmos comportamentos. Eles vão passando de geração em geração e as mesmas coisas vão acontecendo. E a quebra de maldição, queridos, ela é nada mais, nada menos que uma transformação na nossa vida. De arrependimento, de decisão. Tudo isso, evidentemente, com o auxílio do Espírito Santo de Deus na nossa vida, com a meditação na palavra. Se na família, às vezes é muito comum, às vezes a pessoa falar para mim, pastor, meu pai morreu de cirrose, o meu avô bebia muito e eu sou viciado em bebida. Como que vai ser quebrada essa maldição? O avô não teve como, porque já morreu. O pai está doente de cirrose ou morreu. Mas e a pessoa no dia de hoje? Como que ela pode quebrar a maldição? Receber uma oração e pintar tudo? Não é isso. Ela pode quebrar essa maldição anulando os hábitos. Se o pai, e o avô, e o tataravô, e não sei quem mais bebia, ela tem que primeiramente repudiar isso na vida dela. Como eu disse, com a ajuda do Espírito Santo e com a manifestação da palavra de Deus na nossa vida. Porque tudo aquilo que nós vamos fazer, preste bem atenção, que está de conformidade com a palavra, tem a bênção de Deus e tem a ajuda de Deus. Deus vai estar sempre presente. Então, se a pessoa toma uma decisão e fala, não, a partir de hoje eu vou lutar contra isso, não vou beber mais, eu tenho certeza que ela um dia vai morrer, claro, né? Mas não de nenhuma doença causada pelo vício da bebida ou do cigarro. Que às vezes ela fala, eu não quero morrer de câncer no pulmão, como morreu minha avó, como minha mãe morreu, como tataravó morreu. Eu não quero morrer, mas não quer parar de fumar também. Então a maldição não pode ser quebrada porque ela está habitando dentro de uma pessoa. Então, isso precisa produzir efeitos positivos na nossa vida, resultados, decisão. Eu falei para essa mulher hoje, por que a senhora não experimenta a leitura da palavra de Deus? Não estou falando para mudar de religião, não. Se a senhora confia em mim, como ela disse assim, eu confio muito no Senhor, eu creio no Senhor. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não fala isso não. Aí eu expliquei para ela que eu sou uma pessoa como toda e qualquer. É que eu apenas me disponho a ajudar as pessoas. Compartilhar com as pessoas daquilo que eu recebi do Senhor. Até mesmo como o apóstolo Paulo diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Né? Então, é só uma transferência. Com zelo, com carinho, com muito amor, às vezes com palavras duras, mas sempre com palavras de amor. Então, eu falei para ela, experimenta isso. Até brinquei com ela, falei, confia em mim, acredita em mim, mas não quer ir para a igreja junto comigo, né? Então você vê que as coisas não são bem como deveriam ser, né? Como são ditas, né? As palavras é uma coisa, a atitude é outra. Então, queridos, precisamos partir desse princípio, com conhecimento, com fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir, e ouvir também é conhecer, é se empenhar, é estudar. Não é pegar uma coisa que você ouve aqui, ouve ali e pronto, colocar como regra na sua vida, não. É estudar, é buscar a revelação, o conhecimento. E quando o fogo vir sobre a sua vida, você praticar
tudo aquilo que você aprende. Porque você não vê dentro de um quartel de polícia os policiais se matando uns aos outros, prendendo uns aos outros, fazendo revista uns dos outros. Não, ali na academia eles aprendem, não é isso? Eles são ensinados para que quando ele sair para fora, ele colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu. Ele praticar aquilo que foi lhe confiado, lhe ensinado, com a autoridade que lhe foi outorgada. Com a autoridade que lhe dá legalidade para praticar aquilo que ele aprendeu. Aí lá fora sim, lá fora ele prende, lá fora ele dá as revistas, lá fora ele faz os seus procedimentos. E nós como igreja, queridos, é assim também. Dentro da igreja, na leitura da palavra, no culto, nós adoramos a Deus e recebemos do Senhor instruções, ensinamentos, para que quando a gente sair para fora da igreja, as lutas, as dificuldades, as situações boas ou difíceis acontecerem na nossa vida, a gente não se perder e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou através da sua palavra. E com a autoridade que é nos dada pelo poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esta é uma linha de raciocínio, para que nós possamos ter uma fé com resultados. Uma fé que realmente nos permite confiar no Senhor. E o próprio Deus quer isso, ele fala, fazei prova de mim. Ele lança um mandamento, quando ele fala ali em Malaquias sobre dízimos e ofertas, e depois ele fala, e fazei prova de mim, olha só, se eu não vos abrirei a janela do céu. Ou como se Deus estivesse falando agora, ore, jejue, pratique a palavra e creia, se eu não te curarei, se eu não salvarei a tua família, se eu não transformarei a sua história. É como se Deus estivesse dizendo isso. Se eu e fazei prova de mim. Ou seja, seja fiel. Ande em obediência, ande em santidade. Se eu não transformar, não irei transformar a sua vida. É exatamente isso que o Senhor diz. Sede fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Então, isso sim é aplicar o coração no nosso caminho. Isso sim é viver realmente uma fé que produz fruto. Uma fé que produz resultado. Porque nem sempre aquilo que eu acho que é certo, ou muito menos produz efeitos e resultados na nossa vida. E eu tive a oportunidade de dialogar com aquela senhora hoje. E falar para ela, olha, nem tudo está perdido. Porque quanta desgraça que ela contou para mim ali, parece que quase tudo estava perdido. Eu falei para ela, nem tudo está perdido. Deus pode renovar todas as coisas na sua vida. Mas precisa haver um sacrifício vivo, uma busca, uma determinação, um efeito. Não colocar como regra, porque o cristão tem colocado muitas coisas como regras na sua vida, mas muitas vezes são regras pessoais. São coisas que limitam até mesmo a sua fé. E elas vão se acostumando. Um exemplo disso, não, eu só vou no culto domingo. Pode não, às vezes chega na quarta-feira ela não tem nada para fazer, chega na sexta ela não tem nada para fazer, mas ela já colocou como regra de ir no culto somente no domingo. Ela nem lembra que às vezes teve culto na quarta, teve culto na... porque a mente dela está focada só no domingo. Ela esquece que segunda-feira é o dia que o Senhor fez, que terça-feira é o dia que o Senhor também fez, que quarta-feira também é o dia que o Senhor fez, quinta, sexta e sábado, e nos alegremos nele.
É como se Deus abençoasse a vida dela somente ali no domingo. Uma entrega total. O sacrifício, ele é assim, meus irmãos. Nós vemos os primórdios dos acontecimentos, no início da história, a necessidade do sacrifício, a necessidade da entrega total. Porque quando existe um sacrifício, existe uma reconciliação, existe uma mudança de história, existe uma mudança de realidade. Ah, pastor, mas Deus só pedia sacrifício no Antigo Testamento. No Novo não, sim, no Novo também. Ele fala que nós devemos render ao Senhor sacrifício de louvor. E fala que o sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Você confessa que Jesus Cristo é o Senhor? Então, essa confissão, ela tem que produzir fruto. E se ela for sacrificante diante de Deus, ela vai produzir fruto. Porque seus lábios confessam que Jesus Cristo é o Senhor. O seu coração, ele crê. Porque o apóstolo Paulo fala que com a boca se faz confissão, mas com o coração se crê para a salvação, para a vida eterna. Então, quando eu creio e os meus lábios confessam que Jesus Cristo é o Senhor, eu estou me entregando a Ele como sacrifício. E isso vai produzir fruto espiritual na minha vida. Fruto naqueles que estão ao redor. Vai produzir fruto naqueles que estão debaixo ali da minha autoridade. Como pai, como pastor, como patrão, como chefe. Isso vai produzir fruto. As pessoas serão alcançadas. Porque elas verão uma transformação. Um testemunho fiel e verdadeiro. Como eu dizia domingo, que Davi, ele comete ali, ele faz aquele censo, e não havia nada de mal em fazer um censo, como a gente lê, mas a confiança dele já não estava em Deus, estava naquilo que os olhos dele estavam vendo. Um exército fortificado, terras ampliadas. Agora não era mais apenas 9.000 quilômetros, ou coisa assim, a área, agora já era 98.000, a extensão da nação. Então Davi estava, puxa vida, eu conquistei, eu posso conquistar mais, porque agora eu tenho tantos cavalos, agora eu tenho tantos cavaleiros, agora eu tenho tantos valentes. Se com 3 valentes eu conquistava tudo isso, agora imagine com centenas de valentes, de guerreiros. Aí Davi comete esse pecado. E isso causa um impacto na vida daquele homem. Mas não somente na vida dele como tristeza, mas em toda a nação de Israel. E às vezes, queridos, o que falta para Deus transformar uma história é um sacrifício de louvor. É uma atitude certa, é uma determinação. Quantas pessoas fizeram votos em dezembro, lá no ano passado? Esse ano eu vou trabalhar, esse ano eu vou ganhar almas, esse ano eu vou servir a Deus, esse ano eu vou andar lado a lado com o meu pastor, vou ajudar ele na obra, vou crescer na obra. A gente escuta, mas é a primeira luta, é a primeira dificuldade. Os meses vão passando e tudo isso vai sendo ofuscado e vai ficando de lado, até se perder. Porque falta sacrifício, falta jejum, falta oração, falta busca, meditação. Buscai e me achareis. Só isso? Não. Quando me buscar de todo o vosso coração. Às vezes a gente até busca, mas não acha, porque não busca de todo o coração.
E isso não consegue impactar, gerar um mover sobrenatural na nossa vida e naqueles que estão ao nosso redor. Precisamos dessa transformação. Precisamos sair desse evangelho, né, light, sem comprometimento, né, dessa coisinha suave, dessa coisinha leve. Porque hoje em dia é assim, irmãos. Tudo, né? Tudo light, tudo suave, tudo leve, sem pressão. Não é? O próprio Senhor Jesus diz que aquele que quiser vir após ele tem que sacrificar. Tem que negar-se a si mesmo, não é? Negar a si mesmo não é um sacrifício? Hã? Fala para mim aí, você tem negado a si mesmo? Não é um sacrifício negar a si mesmo? Negar-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, não existe evangelho sem cruz. Já começa por aí. Não existe evangelho sem cruz. Como não existe reconciliação sem sacrifício. Se hoje nós estamos reconciliados com Deus, como o apóstolo Paulo diz através da sua palavra, que reconciliados com Deus nós temos paz com Ele através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se hoje nós estamos reconciliados com Ele, queridos, é porque realmente houve um sacrifício vivo e eficaz para que nós hoje pudéssemos receber o espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos Abba, Pai. E nessa noite, em nome de Jesus Cristo, ore pela sua casa, ore pela sua família, ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, ore pelo seu pastor, que é aquele que Deus tem levantado para te trazer a palavra, a revelação, a palavra que traz uma mudança na sua vida. Abençoe o seu líder espiritual. Abençoe, ore por ele. Peça que Deus dê a ele discernimento. Peça que Deus dê a ele sabedoria. Porque inteligência é uma coisa e sabedoria é outra. Inteligente todos nós somos. Mas a sabedoria ela vem do alto, aleluia. Peça isso. Peça que Deus abençoe seu filho. Filho, peça que Deus abençoe seus pais. Peça. Em nome de Jesus Cristo. Eu trabalhei, todas as empresas que eu trabalhei na minha vida, eu trabalhei muitos anos. Porque eu sempre pedi para Deus abençoar os meus chefes. Isso é quando eu não orava por eles. Pessoalmente, pedindo bênção sobre a vida deles, pedindo discernimento, sabedoria, para que ele pudesse conduzir aquelas coisas todas e nós pudéssemos crescer juntos ali. Hoje a pessoa quer amaldiçoar o serviço dela, como que ela vai crescer? Se ela só fala mal da empresa, ela tem o negócio dela e às vezes fala que o negócio não presta. Como que ela quer crescer? Aí na igreja fala, Deus me abençoa, abre portas. Aí Deus abre porta e começa a xingar. Ah, mas esse serviço, ah, mas não sei o quê, ah, quero mudar de serviço, ah, quero não sei o quê. Não, queridos, isso não é sabedoria, mas sacrifique a sua vida. Gaste tempo de oração, de busca, para que Deus opere, para que Deus reverta situações e que te reconcilie com a prosperidade, te reconcilie com a cura divina, para que Deus te reconcilie com a paz, porque se o sacrifício produz a reconciliação do homem com Deus, que é o que Jesus Cristo fez por nós,
Quando eu me reconcilio com Deus, eu me reconcilio com as beneficências do Senhor, com as bem-aventuranças que Deus tem para a minha vida. Eu me reconcilio com a paz. São fatores, queridos, que Deus ele está nos revelando através dessa live hoje. Porque o Senhor tem falado forte que precisa haver sacrifício, precisamos sair dessa inércia espiritual e entrarmos numa dinâmica espiritual. Porque as coisas de Deus são dinâmicas, não são inertes. Não é chegar no culto, cantar 2 louvor, bater palma, colocar a oferta, dar glória a Deus e ir embora, não. Dinâmica. Sair da zona de conforto. O exemplo maior disso, Jesus, não é? Você vê Jesus e saiu de um lugar e foi outra vez para a banda da Galileia, e Jesus atravessando o mar, e indo para Jericó, e saindo de Jericó, e subindo o monte, e descendo o monte. Por quê? Essa interatividade, essa dinâmica espiritual fez com que o Evangelho chegasse até nós. Fez com que nós pudéssemos hoje segurar nas nossas mãos uma Bíblia, cultuar um Deus vivo e ter realidades transformadas na nossa vida, e inclusive aquilo que eu falei sobre quebra de maldição. Tá certo, queridos? Então, eu quero agradecer a todos mais uma vez. Ficamos aí um período sem a live, né? Algumas coisas aí que não estavam legal, que precisavam ser ajustadas. A correria nossa também, o tempo, não é? Que muitas vezes vai saindo do controle, né? Do nosso controle, fim de ano, aquela correria, né? Muitos compromissos, inclusive. Já compromissos que estavam firmados e hoje nós estamos retornando. E você pode fortalecer essa live deixando aí um like, compartilhando aí nos canais, nas redes sociais sua, não é? Eu deixo um abraço grande a todos vocês em nome de Jesus Cristo e ficaria mais feliz ainda de ver todos vocês amanhã ali no nosso ministério, né? O Ministério Compartilhar, que fica na Rua Coronel Tamarindo, número 218, no bairro da Pedreira, aqui na cidade de Guaratinguetá, em nome de Jesus Cristo. Vá, mas já coloque no seu coração de convidar alguém, de evangelizar alguém, de ganhar uma alma para Jesus e cuidar dela. Ore, jejue, faça a sua parte, pregue a palavra. E você vai ver que Deus vai fazer uma obra. Deus vai te usar e você terá prazer em ser usado pelo Senhor. Você terá alegria no seu coração em permitir que Deus use a sua vida em nome de Jesus. E eu quero ler um versículo que nós já meditamos bastante, não é? Na palavra do Senhor. Versículo que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo número 2. Se você estiver com sua Bíblia aí, anote, guarde aí esse versículo para que você possa meditar melhor. Que diz assim, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus, versículo 15, somos o bom perfume de Cristo, e nós que se salvam e também os que se perdem. Olha só. Porque para Deus, vou ler de novo, somos o bom perfume de Cristo, nós que se salvam, nos que se salvam e nos que se perdem. Aí no 16 ele diz assim: para esses que certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles cheiro de vida para a vida.
e para essas coisas, quem é idôneo? Olha só, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como Deus na presença de Deus. Então, antes de nós orarmos, guarde isso no seu coração. Você é o bom cheiro, você é o bom perfume de Cristo. Na vida dos que se salvam, dos que se perdem, mas nós exalamos o bom perfume do Senhor. Quando abrimos o nosso lado, quando pregamos a palavra de Deus, quando vivemos uma vida em conformidade com aquilo que o Pai tem preparado para cada um de nós, tá certo? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a todos mais uma vez pelo carinho, pela participação, não é? Pelos que estão perto, pelos que estão longe, não é? Enfim, por todos aqueles que usam dessa live, dessa palavra que edifica, para ter a sua vida cada vez mais e mais edificadas na palavra de Deus e fortalecidas no Senhor. Nós temos conteúdos também no YouTube, onde você pode acessar lá, curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal no YouTube, divulgar também os conteúdos, divulgar também a nossa página no Facebook, Igreja Ministério Compartilhar. Isso vai ser muito importante para que outras motivações ocorram e o canal venha crescer e a palavra de Deus seja divulgada a todas as pessoas que realmente desejam ser, precisam ser, melhor dizendo, impactadas pela presença de Deus. Feche seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Papai querido, Deus amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos mais uma vez diante de Ti, primeiramente, Senhor Deus, em arrependimento e pedindo perdão pelos nossos pecados e por todas as vezes que nós falhamos contra Ti. Papai amado, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que o Senhor socorra esse meu irmão, essa irmã aflita, necessitada, que precisa de um refrigério, que precisa de paz para a sua alma, porque com o entendimento da Tua palavra, nós nos fortalecemos no Senhor e na força do Seu poder. Que seja operado um milagre, eu te peço, meu Deus, na vida de cada uma dessas pessoas, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E que o grande amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Até quinta-feira que vem, com mais uma live do Ministério Compartilhar, uma palavra que edifica. E para os demais, não é? Amanhã, às 19h30, nós temos o nosso culto de libertação espiritual, onde eu quero orar por você, quero orar pela sua família e quero juntamente com você adorar a esse Deus vivo que reina para todo sempre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, um beijo no coração e um abraço apertado em nome de Jesus Cristo. Tchau, tchau.